Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje, dia 8, Dia Internacional da Mulher, esse nosso último encontro deste modo vai ser dedicado a vocês, tá bom? A nossa trajetória inicial de discussão foi em cima exatamente de uma protagonista mulher, que era Vida Maria, trabalhava em cima da história de uma mulher e de mulheres, né? E interessante nós observarmos o contexto opressivo da vida da Maria, ao mesmo tempo a gente compreender a força de uma cultura determinando a vida de uma mulher ali, né? E se a gente for observando, né? Quando eu pergunto, será que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? As relações de opressão e oprimido muito fortes ali, onde a própria Maria, que viveu processos opressores durante todo o processo de sua vida, quando ela cresce, também se torna opressora. Então, muitas coisas para a gente observar naquele vídeo, né? Sobre as relações sociais e como elas nos constituem, e principalmente dentro desse contexto, né? Mas hoje a gente vai conhecer uma outra protagonista, né? Também feminina, que é a Laurinha, uma personagem de Monteiro Lobato, que ele criou, adaptado do conto A Menina do Leite, que possivelmente tenha vindo de La Fontaine, um francês, ou ainda mais antigo, lá do Êxopo, né? O Esopo. Enfim, vocês estão prontos para conhecer a história da Laurinha, né? Vamos ver como é que vai continuar esse protagonismo feminino e as histórias de mulheres tentando mudar suas histórias. Então, senta que lá vem história. Vamos conhecer a Laurinha? Laurinha, no seu vestido novo de pintas vermelhas, chinelos de bezerro, trec, 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 trec. Lá ia para o mercado com uma lata de leite à cabeça, o primeiro leite da sua vaquinha moça. Ia contente da vida, rindo-se e falando sozinha. Vendo o leite, dizia: e compro uma dúzia de ovos, choco os ovos e antes de um mês já tenho uma dúzia de pintos. Morrem 2 que sejam e crescem 10. 5 frangos e 5 frangas. Vendo os frangos e crio as frangas, que crescem, viram ótimas botadeiras de 200 ovos. Por um ano, cada uma, 5.000 ovos. Choco tudo e lá me vem 500 galos e mais outro tanto de galos. Vendo os galos, a 2 cruzeiros cada um, 2 vezes 5, 10, 1.000 cruzeiros. Posso então comprar 12 porcas de cria e mais uma cabrita. As porcas dão-me cada uma 6 leitões. 6 vezes 12... Estava a menina neste ponto quando tropeçou, perdeu o equilíbrio e com uma lata e tudo caiu um grande tombo no chão. Pobre Laurinha. Ergueu-se chorosa, com ardor de esfoladura no joelho, e enquanto espanejava as roupas sujas de pó, viu sumir-se, embebido pela terra seca, o primeiro leite da sua vaca moça, e com ele os 12 ovos, as 5 botadeiras, os 500 galos, as 12 porcas de cria, a cabritinha, todos os belos sonhos de sua ardente imaginação. E aí? Você já se sentiu como a Laurinha? Acho que todo mundo, né? Então, essa é uma fábula, né? Que é um estilo literário que tem como, por função básica, trazer alguma lição de vida. Ela sempre tem um fundo moral, né? No caso, esse trecho aqui foi adaptado por Monteiro Lobato, mas o seu título original é A Menina do Leite. Bem, já que o leite derramou, eu vou tomar um café e a gente vai discutir um pouquinho aqui o que a gente consegue aprender com a história de Laurinha, essa outra protagonista feminina que, diferente da Maria, pelo menos conseguiu
imaginar possibilidades, né, fora do seu mundo. Mas vamos ver o que a gente pode aprender um pouco mais com a Laurinha em Projeto de Vida. Aguardo vocês para um café aqui dentro. Então, meus queridos, gostaram da história da Laurinha? Muita coisa para aprender, né? Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma... Será que a Laurinha estava fazendo um projeto ou ela estava sonhando, imaginando? Qual a diferença entre sonho e projeto? Será que a gente realiza sonhos? Ou será que a gente consegue organizar projetos? Como é que a gente conduz a nossa vida, né? Será que a gente baseia sempre a vida no sonho, acha que o sonho é um projeto, enfim. Então vamos tentar tentar dar uma organizada na casa, tudo bem? Vamos lá. Sonhos, ou a palavra sonho, ela vem do grego, que significa hipnos, né? Com certeza vocês já ouviram, e viram em filmes, né? Essa situação toda ligada à hipnose, né? Aquela coisa, compre batom. Claro que isso é uma referência do meu tempo, gente, de uma propaganda de hipnose, né? Mas hipnos significa a palavra dormir. Como do latim, somnus, também significa dormir, sonhar, né? O que seria sonhar? Seria a experiência, né, que nós temos de entrar em contato com o mundo virtual, né, a partir do momento em que a gente dorme, né? Então, assim, teríamos desdobramentos enormes para falar sobre sonhos, mas essa não é a ideia, só de tentar entender o conceito de que o sonho é uma experiência de contato com a realidade virtual, uma realidade imaginária, né? Uma realidade que não pertence ao mundo real e físico, né? É uma experiência surreal, né? Ela está para além da realidade, né? E aí? Será que a Laurinha estava, né, nesse momento? E sonhos são importantes? Sim, claro que são importantes, né? Assim, só que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com algumas frases como nunca deixe de sonhar, né? Claro que sonhar é muito importante porque o sonho ele pode ser uma pré-visão, né? Uma pré-construção, uma capacidade imagética de você ver aquilo que ainda não existe. Mas quais são os pontos positivos e negativos disso? O ponto positivo é que você pode prever e como você pré-enxerga isso, já é um estímulo, uma motivação para que você possa tentar correr atrás do seu objetivo. De uma certa forma, ele já aponta para a possibilidade de um objetivo, ele já aponta para a possibilidade de um desejo. No entanto, o perigo disso é que esse sonho, né, ele pode se tornar algo acumulativo na sua mente ou algo obsessivo na sua mente, e ao invés de você ser uma pessoa obstinada a ter foco e a ir atrás de metas e objetivos, você vai ficar preso dentro de um sonho, né, dentro de um desejo imaginário, e isso vai estar bloqueando, né, a sua mente para que você possa estar observando a realidade e até observando outras oportunidades também, né? Você vai ficar de repente preso naquele limbo daquele seu sonho, daquele seu desejo. E aí esse pensamento obsessivo pode ser muito prejudicial para o seu projeto de vida, né? Então, como é que a gente agora vai entender o que é um projeto? Por que um projeto é diferente de sonho? Né? Um projeto, ele é um esforço que tem aquelas três palavrinhas-chave que a gente sempre gosta de trabalhar, né? Então vamos memorizar 3 palavras-chave de projeto, tá? É um esforço que tem uma finalidade, guardou aí? Finalidade. Essa finalidade, ela tem a ideia de um tempo, é um esforço durante um tempo, ou seja, é uma finalidade temporária, com recursos
delimitados. Bem diferente de sonho, né? A gente já começou a enxugar e trazer um pouquinho mais para a realidade. Mesmo entendendo que um projeto, ainda de uma certa forma, é uma ficção. Porque você projeta, você antevê uma tentativa de buscar algo na realidade, né? Mas ainda vai ter aí a coisa do mundo real com as suas incontingências, né? Lidando com a sua ideia de projeto, né? Então, vamos lá. As 3 palavrinhas, memorizaram? Finalidade, temporalidade e recursos definidos. Então, a gente tem que pensar que se eu quero fazer um projeto, ele tem que ter uma finalidade, ou seja, um objetivo. E esse objetivo é importante que ele tenha uma justificativa, né? Por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Isso realmente é necessário? Ou em que necessidade ele vai me suprir? Essa necessidade que ele vai me suprir está dentro da minha realidade, né? Então você primeiro busca o foco, a finalidade, o objeto que você deseja buscar, porém você também tem que dar um tempo. Tipo, eu preciso conseguir isso dentro de tal tempo, né? Não pode ser uma coisa assim, se a coisa está demorando demais é porque eu acho que ela está um pouco impossível. E aí a gente vai lá para a caixinha da ideia do desbloqueio. Tipo, será que isso realmente é uma obstinação ou já é uma obsessão e eu já não estou mais... Ou o que está acontecendo que eu não estou encaminhando da maneira devida? É importante a gente entender que essa temporalidade, eu posso fazer projetos com finalidade a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. No caso de um projeto de vida, você tem que ter esses 3 tempos, tá? Por quê? Algumas coisas vão precisar ser feitas a curto prazo, que é a conquista presente, contínua, né? Outras vão ser a médio prazo, para que ao longo prazo você consiga um saldo funcional, né? Vamos supor, se eu tenho como finalidade ter, ao longo da minha vida, ao longo de toda a minha vida, ou na minha longevidade, uma boa saúde, né? Uma boa qualidade de vida enquanto saúde. Então, por exemplo, a curto prazo, pelo menos algumas vezes por semana, eu tenho que fazer atividade física. A médio prazo, eu vou conseguir cada vez mais resistência. A longo prazo, se tudo der certo, se eu conseguir, né, entre as situações, manter uma alimentação razoável, manter essa atividade física na minha longevidade, eu poderei sim conseguir uma possibilidade de ter até uma certa idade, uma manutenção do meu corpo, né? Então, a gente vai observar mais algumas palavrinhas importantes no projeto, que é a questão da resiliência, que é a capacidade de você elastecer os seus limites, né? Porque vai ter uma outra palavra chamada incontingências, né? Que é aquilo que a realidade vai trazer para te confrontar contra os teus desejos e contra os teus planos, né? Vão ser os desafios, os intempéries da vida que constantemente estão vindo. É um problema de saúde na família, enfim, um Covid da vida, né, que aparece. Ou seja, são coisas que você pode planejar como for, mas a vida tem as suas dimensões concretas e reais ali, nos confrontando o tempo inteiro. Por isso que a palavra adaptação e flexibilidade também são tão importantes para você realizar os seus projetos. É interessante que você tenha uma finalidade, uma temporalidade e uma outra palavra muito importante, são os recursos delimitados, né? É muito engraçado, assim. Às vezes a gente pensa em fazer uma coisa, mas a gente não pensa no recurso. De onde eu vou tirar os custos? De onde eu vou tirar os recursos? E daqui a pouco você começa a fazer as coisas, começa a faltar o recurso, e aí daqui a pouco você vai, né, trocando os pés pelas mãos,
Aí tem que pedir dinheiro emprestado, ou a coisa não se consolida. Então você tem que trabalhar com aquele recurso ali e sempre dá uma margem. Um exemplo muito interessante disso é a tal da reforma na casa, né? A gente contrata o pedreiro diz que é tanto, material tanto, e daqui a pouco, quando a gente começa a fazer, descobre que tem um cano não sei aonde, lá, e daqui a pouco, se você não tem esse recurso delimitado, você vai poder gastar muito mais, né, do que estava no seu orçamento, ou, pior ainda, o seu recurso acaba e a casa não termina, né? Então, tentar se aproximar o máximo possível dos recursos delimitados para a realização do projeto, né, é bem importante. E aí, como de repente conseguir minimamente, né, um projeto que tem uma possibilidade mínima de sucesso com todas essas questões? Aí a gente vai agora conhecer uma palavra não nova, que vocês possivelmente já ouviram, mas vamos conversar um pouquinho sobre ela, deixando bem claro que eu não estou dando aula de literatura, nem de logística, nem de psicologia, nem de filosofia, mas o projeto de vida pede, né, auxílio emprestado a alguns flashes dessas áreas de conhecimento para despertar em vocês esses instrumentos, né? O restante vocês vão indo atrás, enfim, isso aqui é uma pequena trama para que vocês possam ir encontrando algumas bases, né, de mais ou menos por onde ir. Então, logística, uma palavra que vem do grego, e a sua principal referência, né, seria a capacidade de calcular ou de raciocínio lógico. E aí, essa palavra também era um título, logísticas, aos militares, né, da Grécia, da Roma e período bizantino. Mas esses militares eles tinham uma função específica, né, que era justamente a parte administrativa, financeira, né, de todos os recursos, principalmente os recursos materiais, para que o exército pudesse ter tanto armamento quanto alimentação e tudo, né? Geralmente a gente vê nos filmes de guerra só a galera pá, mas a gente não percebe que tem que ter uma engrenagem por trás. Como é que aqueles soldados vão comer? Como é que aqueles soldados vão se manter vivos, né, para morrer? É estranho isso, né? Mas é mais ou menos isso. Tem que ter uma logística, tem que ter toda uma engenharia por trás de uma guerra, que não são só as estratégias dos campos de batalha, onde atacar, não, né? É como levar mantimentos, como levar armamento, como é que vai chegar. Então tem toda uma engenharia. E a palavra logística, ela nasce exatamente dentro do setor militar e para essas questões de guerra, né? E ligados também à luta e sobrevivência. Acho que a gente está precisando bastante dessa palavra no nosso contexto atual, né? A gente vai precisar bastante de logística para sobreviver a tudo isso, a toda essa guerra que tem assolado sobre nós, né? E aí o Alexandre o Grande foi um dos grandes, assim, né, ícones, porque a sua equipe de engenharia e de logística era incrível e fez com que o exército dele fosse um dos mais velozes da história, graças a essa capacidade. Então, logística está ligado a todo o estudo lógico do fluxo e do movimento, né, da matéria-prima até o produto final e até ele chegar ao lugar necessário para a coisa necessária, certo? Então, todo esforço, todo pensamento, todas as estratégias para que esse movimento seja estudado de maneira calculada para que o produto chegue ao seu devido lugar, né? A logística renasce, essa palavra renasce ainda em contexto militar, com os americanos durante o período da Segunda Guerra Mundial, mas hoje logística é uma área de conhecimento bem detalhada, bem estudada, né? E que faz parte principalmente da formação dos empreendedores e dos cursos de administração, né? E ela tem um longo desdobramento, né, na discussão da eficácia. Então, o que seria um planejamento logístico, né?
É um planejamento que tem por finalidade identificar e compreender, né, todas as variáveis, né, que podem interferir em um processo de produção. Parece meio complicado, né, esse monte de palavras, sim, mas qual é a ideia de um planejamento logístico? Primeira coisa, ele precisa parar e focar, e ele vai ter que identificar e compreender um estudo sobre as várias situações, né, que podem estar interferindo no processo de produção. Final das contas gente, o que está atrapalhando, né? Qual é a coisa que está atrapalhando que a coisa não está acontecendo? Vamos descobrir, né? Então, para isso, eles usam 3 palavras que seriam o tripé, a sustentação do planejamento logístico, que seria estratégia, tática e o operacional, né? A estratégia seria estabelecer metas, né, e objetivos, mas baseados na realidade da empresa, ou na realidade da situação, ou, no nosso caso, na realidade do indivíduo, né? Que a nossa vida, ela pode ser vista como empresa, né? Por isso que eu falei da coisa da autopoiese, a minha autocriação, né? A minha autogestão. De repente eu estar compreendendo quais são as possibilidades de, no final da minha empresa, no final da minha vida, eu ter um saldo de suficiência, né? O que seria esse saldo de suficiência? Seria, eu cuidei do meu corpo de maneira a ele ter um saldo de suficiência, né? Será que durante... Eu vi uma entrevista muito interessante do Ney Matogrosso, e ele comentando que as pessoas disseram: nossa, é incrível, como ele consegue dançar, como ele consegue ainda se abaixar e fazer isso e aquilo, tudo. Ele fez: não é incrível, é trabalho. Eu trabalhei o meu corpo a vida inteira para que ele pudesse, né, ter o máximo de longevidade, resistência e eficácia, ou seja, saldo de suficiência. Ele ainda tinha um corpo forte e elástico o suficiente para estar com aquela idade dançando, né, daquele jeito, e já que a dança também faz parte do seu trabalho, né? Então ele também estava cuidando do seu corpo para si, mas também enquanto ferramenta de produção, de sobrevivência. Olha aí a ideia da logística, né? De manter os materiais, perceber os materiais, sobrevivência, né? E aí vamos lá. Voltando, é muito importante que a gente tenha essa ideia da estratégia como metas e objetivos dentro da nossa realidade, certo? Vamos voltar lá para a Laurinha, né? A Laurinha, ela começou a imaginar coisas demais, né? Que estavam muito longe de sua realidade naquele instante. E é até interessante uma parte do que ela pensou longe e tudo, mas ela começou a contar com coisas que ainda nem existiam, né? Foi interessante ela buscar uma finalidade, mas ela não viveu as etapas para, tipo, primeiro vende o leite. Ah, pronto, vendi o leite, estou com o dinheiro aqui na minha mão. Beleza. Agora o dinheiro é real, ele está aqui na minha mão. Agora, realmente, quanto foi que eu consegui do leite, né? Aí agora vou tentar lá e compro os benditos ovos e tal, e tal, e tal. Então, é legal, é interessante ela ter vislumbrado todas aquelas etapas, mas a gente tem que viver etapa a etapa, baseado em nossa realidade, porque existem as incontingências, as coisas que vão atravessando o caminho, né? E aí, como fazer essa adaptação? Então, a gente não pode contar com uma coisa que ainda não existe. E começar a viver para aquilo, né? Porque isso aí, meu filho, já é esquizofrenia, né? A gente já tem que ir para uma outra área, já não é mais educação, já é a saúde mental que está um problema, né, no nosso país todo. Estão entendendo aí? Então, de volta. Estratégia, buscar metas e objetivos dentro da sua realidade. Para quê? Claro que você pode chegar longe? Pode, você pode chegar longe. Mas você pode chegar longe de parte por parte. Conquistei isso em curto prazo, agora outro, e aí daí por diante. Porque isso evita uma série de questões como, por exemplo, as grandes frustrações, né? Que vão tirar de você a força e a motivação.
Se você se você cumpre várias topias por dia, você tem várias realizações e isso vai te deixar motivado. Se você cria uma coisa muito utópica, muito longe da sua realidade, isso vai te trazer olha aí o sentir pensar, olha aí o biopsicossocial, né? Daqui a pouco você pode criar uma coisa tão longe da sua realidade que tudo que vai lhe restar é frustração, né? E aí vamos lá agora para o segundo passo, que é a tática. A tática, depois que você estabelece as metas e os objetivos, você vai ter que delimitar as ações de maneira clara a chegar às metas, né? Essas ações elas precisam ser bem observadas também se são realizáveis, se a meta está dentro da realidade, se a ação está dentro da realidade, né? E o último, né, que é o operacional, que é a ação em si. Só que essa ação, a gente executa a ação e ela tem um detalhe, ela precisa ser avaliada para saber se ela realmente foi feita a contento, né? E ela retorna, né, como se fosse um ciclo constante de avaliação do processo para a gente ir, olha aí, de volta ao conceito inicial, ir identificando, né, e compreendendo as variáveis, as situações que interferiram de maneira positiva ou negativa no processo de produção. Ainda ontem, né, estávamos, a Camila e o papai, e a Camila disse, Ti, vamos fazer compras? Eu disse, vamos, mas antes vamos fazer o cardápio? Aí ela disse, não precisa não. Eu disse, precisa. Precisa porque o cardápio vai estabelecer as metas do que nós vamos comer. Ao mesmo tempo, a gente vê o que está funcionando, o que a gente comprou e a gente fez, o que a gente comprou e que a gente não fez e que a gente teve dificuldade de fazer. Olha aí, tem coisas que acabaram se estragando, né? Então, olha, dinheiro, tempo, e por que não foi feito? E aí, ou seja, às vezes a gente acha que projeto de vida é uma coisa gigantesca. Mas ela é exercitada em coisas muito simples, né? Eu não posso pedir para vocês fazerem um projeto de vida, eu vou ser, sei lá, né, uma profissão, já determinar a sua profissão agora e lá, e já, peraí, calma, né? Você já conseguiu organizar o seu guarda-roupa? Você já conseguiu estabelecer uma logística do seu cronograma de estudo? Você cumpre as coisas? Você tem disciplina para qualquer coisa? Né? Por exemplo, tem gente que quer sair de casa, mas não lava a louça. Tem gente que tem o sonho de autonomia, né? Mas não consegue ter o menor processo colaborativo de produção dentro de uma casa. Ele acha que a comida ela brota da panela, assim, né? Então, assim, são coisas, por isso que eu pedi, né, no projeto de vocês, que vocês primeiro começassem a realizar isso de maneira bem tática, né? Estudar o que é um cronograma, organizar o seu cronograma, tipo, a estratégia, meta tal, tática, ações tais, né? Recursos, de onde vou, custos. E aí você escrever tudo, mas assim, faça primeiro partir de coisas simples, né? Já que logística é um treinamento militar, né? Você não vai sair para a guerra antes de aprender a lidar com suas armas. Então, a atividade é essa, né? Eu passei essa atividade para que vocês pudessem pesquisar uma série de palavras para formar o seu vocabulário nessa empreitada, a ponto de ter um pensamento mais sistematizado, né? Desenvolver o raciocínio mais lógico. E isso é importante nas coisas simples da vida, que a gente acha que são simples, mas que não são tão simples, né? Fazer um cardápio, fazer a lista de compras, comparar preços, armazenar os alimentos, ter um dia estratégico para poder fazer os congelamentos de alguma coisa e deixar ali organizado, tal. Tudo isso são instrumentos de raciocínio, né? O brasileiro, ele não tem essa cultura. A cultura dele é, vai dar certo. Não vai dar certo. Tipo. Então a gente tem que sair um pouquinho da cultura do pensamento mágico para o pensamento
logístico, que é o exercício do cálculo e do raciocínio, né? E olhe que mesmo fazendo tudo isso, não significa necessariamente que vai dar certo, né? Mas você tem pelo menos uma margem, né? De uma porcentagem de que as coisas, que você tem um mínimo de controle, né? Sobre isso. Depois nós vamos, nos próximos encontros, trabalhar um pouco sobre autonomia, entre outras coisas, mas eu espero que vocês façam seus pequenos projetos, vão fazendo seus ajustes, vão treinando isso, para depois a gente pensar em projetos mais largos, né? Espero que a Laurinha não esteja mais chorando sobre o leite derramado, né? E já comece a partir daquela experiência, né? Não adianta a gente ficar chorando sobre o leite derramado. A ideia é, já que o leite derramou, tentar entender por que o leite derramou, ser generoso com a vida, né? Perdoar a vida e se perdoar em relação aos erros, mas observá-los para tentar minimizar os seus impactos em nossa vida. E aí é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro encontro, fechando esse módulo. E a gente vai se encontrando, vamos finalizando o ano letivo. Aos terceiros anos, uma saudade imensa, 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 um abraço eterno, sucesso nos projetos de vida de vocês. E aos primeiros anos, possíveis novos encontros, espero que a gente vá enfrentando. Agora eu vou fechar o nosso processo, que o café já está esfriando. Grande beijo do professor Neemias e até o próximo encontro.